Oi, gente, estou aqui para mais um vídeo, espero e torço para que todos vocês estejam bem. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre tecnologia, sobre o uso, né, dessas tecnologias, ou dessas coisas, desses objetos, todos que tem por aí para nós utilizarmos. E sobre tecnologia, ela não tem a ver apenas com esses aparelhos, essa parafernália eletrônica, mas também com qualquer tipo de aparelho, ferramenta, né, que a gente utiliza, tem ali uma tecnologia empregada nela. Né, nossas casas têm uma tecnologia na construção, e o próprio corpo físico, né, uma biotecnologia. Então, é assim, né, e não tem como não se referir aqui à Matrix, que se for falar de uma tecnologia real, né, do que já poderia estar sendo empregado aí, mas não está por causa que a Matrix ela barra essa tecnologia, seria um mundo completamente diferente do que a gente vê aí hoje. Né? Por exemplo, a gente ia ter carros que não ia fazer ruído, som algum, né? Carros que estariam já flutuando. Não precisaria mais nem de pistas, de estradas, eles flutuariam. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Do que já poderia estar aí e tal, os aparelhos não funcionando mais, digamos, a energias fósseis, né? Nem mesmo a energia elétrica, mas sim a energia livre. E a energia livre assim é interessante, tem as linhas leis, né? Que são linhas que circundam o planeta, ela tem ali como se fossem rios de energias, né? Que passam em determinados pontos. Então, há muitos planetas, eles coletam, né, a energia, eles colocam ali, digamos, as suas usinas ali, onde passam essas energias. Então, eles captam aquele ali, como se fosse, por exemplo, digamos que tem aí uma torre Tesla, né, que se ouve falar muito nos dias atuais, né, invento de Tesla para poder captar a energia livre e mandar a energia de graça para todo mundo. Então, faz mais ou menos um experimento daquele, um aparelho daquele que vai captar essa energia, né, e fazer a sua distribuição. Então, os aparelhos que fossem ser construídos a partir disso, né, seriam aparelhos com certeza mais evoluídos, não seria o ruído, né, que nossas parafernálias tecnológicas, por exemplo, um liquidificador, um caminhão, né, a gente ainda tem todo aquele ruído todo que eles emitem. Né, isso aí seria praticamente anulado. Então seria um mundo totalmente diferente, mas a humanidade, como um todo, ela não está preparada para essas novas energias, essas novas tecnologias, né? Porque, por exemplo, uma tecnologia nova, ela tem mais poder, né, para fazer as coisas e tais. Por exemplo, no tempo que construíram as pirâmides, eles tinham ali os bastões que potencializavam, digamos, você pensava, né, o modo de operar, que é uma tecnologia mais evoluída, ela vai operar, a gente vai, digamos, ter menos contato possível, assim, por exemplo, manual, né? Vamos supor, eu vou gravar esse vídeo, eu tenho que ligar o computador, tal, instalar os programas, fazer uma série de procedimentos, né? E até ligar tudo e começar a gravar. Numa tecnologia, digamos, mais avançada, eu apenas pensaria em gravar, a máquina já se ligava, né? Eu falei, ok, agora comecei a gravar, terminou, dava ali um comando mental, né? Pode gravar e enviar e já teria feito tudo isso. Então os bastões atlânticos era mais ou menos assim, as pessoas operavam aquele bastão, né? Direcionava ali para a pedra que ela queria levitar ou anular a gravidade, e então mentalmente ela direcionava para onde queria enviar, encaixar aqueles blocos, né? E o bastão ele potencializava aquilo. Então é uma tecnologia mais ou menos nesse sentido, né? E operar mais ou menos tudo mentalmente. Então isso dá um poder enorme, né? Uma tecnologia assim. E a humanidade não está pronta para isso. Seria como dar uma arma na mão de criança, né? Literalmente. Hoje a gente já tem esses exemplos, né? A humanidade, toda a tecnologia que vem, eles usam para o meio militar, né? Primeiro faz ali as guerras, tudo e o que sobra, né? O que não tem mais como segurar vem para o resto da população, para os civis, né? Para ser usado de uma forma útil para quem tem ali a capacidade de estar usando. E na tecnologia, a gente conhece aí que tem um documentário que já fala bem a respeito, né, da obsolescência planejada, né, ou programada, acho que planejada, né, é que tudo que eles fabricam aqui na Matrix, que eles colocam para as pessoas, é para ter um fim em pouco tempo, né, não é para durar, não é para ser um bem durável. Então as coisas antigas que eles fabricavam, que durava pra caramba, tal, né, eles perceberam que se fabricar algo que vai durar para sempre, aquela fábrica só vai fabricar uma peça e a pessoa não vai voltar para comprar outra. Então eles começaram a fabricar para durar ali coisa que durava 10 anos, vai durar 2, ou coisa que durava 50 anos, vai durar 5. E então começou a fazer parte, né, de todas as empresas, elas colocam isso como norma,
né? Não produzir algo que vá durar muito, né? Senão vai levar a empresa à ruína. Então, assim, esse mundo, digamos, capitalista, ele é tomado por quem cuida das produções dos objetos e tais são um bando de gananciosos. Então, essas pessoas não podem melhorar as coisas para a população em geral, né? Porque eles não estão pensando no bem que eles vão oferecer para a população, eles estão pensando no bem deles, né? Na sobrevivência deles, né? E ganhar mais dinheiro e tal. É aquela coisa do dinheiro ficou em primeiro lugar, e a utilidade do que fazem, né, é apenas para que é, assim, eles não ligam tanto para a utilidade, né? As pessoas precisam de algo, então eles fazem algo que vai quebrar um galho lá, mas vai deixar as pessoas dependentes. De forma que tudo que é produzido, né, o ideal, né, ou no mundo real, né, onde não tem Matrix, a gente só vai produzir o que a gente realmente, de fato, necessita. E aquela coisa vai ter que ser o mais simples possível, facilitar o mais que puder assim possível a função, o que a gente deseja fazer, né? E nesse mundo de Matrix é ao contrário, né? Eles fabricam tudo para que o objetivo seja que o meio que eles estão fabricando, né, a parafernália, a coisa que eles fabricam, usem a pessoa, não a pessoa a coisa, né? Então, assim, você vê que as pessoas todas ficam reféns dessa tecnologia, né? Eles nos colocam reféns de tudo isso, né? Embora tudo que eles já fabricam seja como sucata, né? Eu acho que de ponto de vista do mundo superior, eles olham para cá, eles vejam assim, vocês estão fabricando brinquedos, espelhinhos, né? Que nem aquele brinquedo de coisinhas que eles davam para índios, lá para que os índios entregassem todo o ouro, né? As joias que tinham lá, os minerais preciosos, né? É o que eles estão fazendo aqui, né? Eles colocam todo esse lixo, já vem como sucata, né? As coisas já e tem o fato deles controlarem a tecnologia, né, e já terem tecnologia, digamos, para daqui a 50 anos. Só que eles vão colocando a conta gotas, né? Que o exemplo aí dos iPods, iPads, que é 2, 3 e assim vai, né? Muda ali alguma coisinha, muda a capinha, o modelo e coloca aí. Então as pessoas vão ficando e tem todo o trabalho da mídia, né, que fazem aquela doutrinação, né, para que as pessoas vão sendo usadas, né, elas vão sendo usadas pelas mídias, vão sendo usadas por essa coisa. E quem está nesse meio ainda não está muito ciente disso, fica fascinado, né, por cada coisa que eles cada coisa nova que eles lançam, né, as pessoas, ó, que fantástico e tal, né, só que aquilo, né, para quem tem já vê um ponto de vista além, vê que aquilo já está vindo como sucata. E a gente usa esses meios, né, da forma que a gente tem que usar, né, a gente tenta dar um uso real para isso, né, a gente se vira. E então assim a gente vai meio contra a Matrix, né, pegando aquele meio que ela joga para nos usar, a gente acaba usando para um meio útil, né, levar informação tal para que desconstrua a própria Matrix, né. Aí você pode pensar, não, mas aí se quebra a fábrica, porque é o que acontece, né? Acontece que quebrando essas fábricas, esses gananciosos saem tudo fora e dá espaço, né, para as pessoas que realmente estão ali para trabalhar pela humanidade, né? E muitas vezes as pessoas entram dentro dessas fábricas e tentam fazer ali as mudanças, as melhorias, só que às vezes não pode, né? Muitos que estão lá sabem que ali estão produzindo porcaria, tal, que poderia melhorar muito, né? Principalmente engenheiros e tais. Só que não, né, não é a realidade da Matrix, então não deixa. E se você quer produzir algo, você vai ter que ter o quê? Patente, né? E vem essas empresas que são milionárias, então elas vêm e compram as patentes das pessoas ali que são mais humildes, tá? E se não, essa pessoa não vende por bel prazer, eles dão um jeitinho, né? Ameaçam, tal, ou dão um sumiço nas pessoas que começaram primeiramente a trabalhar com energia livre, né? Desenvolver ali motores, tais, né? Caixas que alimentavam uma residência inteira, essas pessoas sumiram, desapareceram, morriam misteriosamente com câncer repentino. Então, assim que essa Matrix toda funciona, né? E se de repente você inventa algo tal seu, você vai lá, apresenta, eu quero produzir isso, eles vão falar não, é isso não, e se você insistir, pode acabar sumindo também, né? Então, como eu falo sempre, existe uma terceira dimensão aqui e existem pessoas que estão com a consciência acima dessa aqui, que já estão vivendo numa dimensão além, mesmo que a gente estejamos fisicamente aqui todos, né, vivendo entre nós, mas tem coisas que a gente já lidar que uma pessoa que está na terceira ela não faz nem ideia, né? Ela não tem o que é preciso, digamos, para estar tendo essa percepção. Então ela já tem ali, digamos, dois mundos diferentes acontecendo. Então, se alguém, por exemplo, quer trabalhar numa tecnologia real, tem que sair fora, né, dessa esfera de 3D, de Matrix e tal, e trabalhar nessa tecnologia sem precisar expor, né, para as pessoas comuns. Então, eu diria que já podem existir até comunidades, né, que estão ali vivendo com tecnologias novas, né, pode ser até energia livre e tal,
E o que pode até soar fantasioso, mas vamos supor, se você cria ali, digamos, uma vila isolada ali no meio do mato e tal, e começa a desenvolver essas tecnologias, só pessoas mais conscientes, né? É natural que a energia ali, né, as pessoas mais espiritualizadas, elas se diferenciem do restante da humanidade, né? Então aquilo ali causa como se fosse um bloqueio, né? As pessoas interessetais elas não conseguem entrar, né? E pode haver a ascensão do lugar, né? Aquele lugar, aquela cidade, aquela vila que foi montada ali, ela ascensiona, vai para um outro nível, né? São coisas possíveis, né? É, então, assim, uma tecnologia real, né? O que a gente tem aí, o interessante do vídeo lá, que é um documentário que fizeram no Obsolescência Planejada, né? Eles falam da lâmpada, né? Tem uma lâmpada lá no corpo de bombeiro nos Estados Unidos que já dura mais, acho que um século, né? Ela não queima e tal, porque as primeiras lâmpadas foram feitas assim, né? Para durar. Depois teve a norma lá, né? No documentário fala que não pode durar mais que 2.000 horas ou tantos cliques de ligadas e tal, né? E ele começa falando das impressoras, né, que as impressoras já tem um programinha lá que deu tantas mil impressões, né, ela vai e bloqueia automaticamente, né, a pessoa não sabe o que deu, mas tem que levar no técnico para poder desbloquear, arrumar, fazer limpeza e tal, né, algo automático já, né. Então, é uma tecnologia real, né, eu estava falando, então é aquela tecnologia que você vai operar de uma forma mental, né, por exemplo, uma nave alienígena, né, as mais, digamos, com a tecnologia muito mais avançada. Falando de nave tecnológica, né, que é feita pelos homens e tal, né, eles mesmos, as naves eles colocam ali uma inteligência artificial, né, que praticamente a nave ela se governa, né, ela faz o que a pessoa pensa e tal, entra lá, ó, vai para tal lugar, né, algumas que, eu acho que tem uma imagem antiga, né, que é uma foto, que falava que foi destroços de uma nave, né, tem ali o formato de uma mão, então se ele colocava a mão ali no painel e ali ele comandava a nave, né, com uma forma de conectar ali as energias e melhorar essa comunicação. E tem um outro tipo de nave, que é uma nave que ela é um ser. Ela é um ser que, digamos, se toma ali o formato de nave e serve de transporte também. Né? Então é um ser autoconsciente. Né? Então isso aí está um pouquinho mais além, né, do que se pode estar falando aqui, porque as pessoas não iam entender muito bem como que isso funciona. Né? Então, assim, por exemplo, né, nas nossas casas, as nossas casas elas já poderiam ser construídas, digamos assim, coisa de um dia, né? Ou já traz a casa montada, tal, e muito melhor, muito mais resistente, né? A temperaturas externas também, como frio e calor, né? Ela mantém um ambiente sempre o mesmo dentro. A iluminação poderia ser uma iluminação nas naves eles falam que a iluminação é ambiente, né? Você não sabe de onde está vindo a luz, ela está no ambiente, né? Aqui a gente já poderia fazer, por exemplo, a iluminação na parede. Né? A parede ela se ilumina, mas não essa parede que hoje a gente vive em casas de pedras. Né? Nossas casas são construídas são casas de pedras, são casas de barro, são casas de madeiras. Né? Só melhorou um pouquinho a tecnologia para deixar mais bonitinho e tal, né? Para a pessoa não ter que fazer aquela ligação com o homem das cavernas, né? Ou das tribos lá que constroem sua casa de paus. Né? Eles melhoram um pouquinho, para jogar ali uma tinta. Né? Para não parecer que tá vivendo em casa de pedras, mas a gente se vive em casa de pedras, a gente precisa se trancar, né? A gente está vivendo no mundo que a humanidade, você não tem como deixar a casa, ela precisa você carrega molho de chaves, né, para trancar tudo, então isso aí já diz muito a respeito da humanidade, né? Não era nem para existir chaves, né? Por que chave? Porque você tem que trancar algo, porque senão alguém vai lá e pega, né? Alguém que não devia pegar. Então, assim, a nível, né, de humanidade, ela está muito atrasada para ter uma tecnologia nova, né? Por exemplo, uma tecnologia, só para eu terminando de falar das paredes, né? As paredes elas podiam se iluminar, né? Mas não seria mais de barro, né? Não seria mais de pedra, é um outro material qualquer que poderia ser desenvolvido, acredito que já exista, mas eles não querem que as pessoas tenham essa facilidade toda, né? Uma casa em 2 dias ali se constrói uma casa, né? Muito mais resistente e tal. Né? E precisou desmontar, desmonta, vai para outro lugar, né? Materiais que seriam facilmente reciclados e reaproveitados, né? Eles não querem essa facilidade toda para o ser humano, né? Porque o ser humano está se mudando sempre, tá? Ia ter mais escolhas. Então tudo que eles não querem é que o ser humano tenha as escolhas, né? Que fiquem sempre refém, dependentes do que eles mandam, do que eles querem, né? E fiquem presos ali sempre no mesmo lugar. É... Então assim, teria as casas, né? Seria mais fácil. Transporte em mundos que já bem mais evoluídos, já se tem ali os veículos, né? Eles vão tal, tem as naves,
E tem ainda o teletransporte, né, que, então, digamos, estão começando a trabalhar aqui na Terra. Tem, né, falam que já existe o teletransporte, que já mandou pessoas para Marte e tal. Né, eu acredito nisso, né, que lá tem a base e tal, eles trabalham. E esse tudo programas que eles falam da NASA, isso aí é para 3D. Né, então eles já têm naves para ir no sistema solar inteiro, só que o que eles mandam para a população é que só tem as naves ali da NASA, né? A NASA ela mente, né? Tudo que elas passam ali é mentira, né? Para entreter, digamos, o gado. E assim, é incrível com o orçamento que eles têm, por que não melhoraram aqueles ônibus e tal, né? Agora eles estão começando a admitir o motor, né, que já gera ali uma energia livre, né? Ela retira energia, né? Ela gera energia ali dentro do motor, né? Porque não tá difícil segurar tudo isso daí, né? A internet está aí, cada vez pessoas mais têm acesso, então as pessoas tomam conhecimento disso e eles são obrigados a estar adotando, né? Porque chega uma hora que não dá mais. Mas mesmo assim eles vão aquele passinho lento, né? Vão segurar até o último minuto. Então, assim, imagina o que seria o teletransporte, né, para as pessoas de hoje. Ia ser usado só para fazer besteira. Né? Então, assim, não é uma realidade para hoje. Então, nem sei se adiantaria muito falar sobre isso. Mas é interessante a gente saber que existe, porque muitos já pressentem isso. Né? Muitos de nós já vivemos, ou, digamos, em esferas mais sutis, estamos em contato com esses mundos onde que essas coisas são reais, né? Onde que a coisa funciona de uma forma diferente. Eu acho que isso tem uma vibração muito diferente que ajuda a trazer, a puxar essa energia para cá, para que haja essa mudança, né? Essa maior conscientização, né? De um uso consciente da tecnologia, que essas tecnologias não usem as pessoas, mas que nós passemos a usar, que sejam coisas simples, tais, que passem a produzir coisas úteis, coisas que a gente realmente, verdadeiramente precisa. Né? E outra coisa, né, que eu só para finalizar, tem meio que a ver, né, nosso corpo, né, é uma máquina também, é uma máquina ali biológica e faz parte também da tecnologia que eu falo, a gente usar a ferramenta, não a ferramenta nos usar. Por exemplo, eu uso o martelo para bater um prego, né? Se eu me apegar ao martelo, um martelo com ferramenta, então o martelo ele como passa a me usar. Então tudo que eu vou fazer, eu vou ter que fazer com o martelo, né? Os pregos. Aí se inventa uma ferramenta melhor, mas eu fiquei apegado ao martelo. Não, eu prefiro o martelo, tal, né? Uma ferramenta que tal, eu passo ali só pelo prego, o prego não precisa nem, digamos assim, eu boto ali alguns ímãs e tais que ele faz o prego sozinho ficar na posição e dá ali um pulso elétrico, o prego ele vai e entra, né? Que nem aquelas grampeadoras, por exemplo. Aí a pessoa, não, prefiro martelo, é mais legal e tal, né? Ficou presa à tecnologia. Então, assim, como o nosso corpo, né, ele é uma máquina, eu já falei muitas vezes, ele se assemelha a um computador, né? Você apenas entra nessa máquina e opera desde dentro, né? Algumas pessoas passam a ter a ilusão que é essa máquina. E então aí gera o apego a tudo. E outro meio tecnológico que acaba fazendo uso das pessoas, que eu falo, né, eu ia fazer um vídeo sobre comunicação, mas eu vou colocar nisso aqui, né, a forma que a gente se comunica por códigos, por a gente estar dentro desse corpo, né, a gente não tem uma comunicação direta, que é uma comunicação, digamos, mental, né, você pensa em algo, você envia ali automático para a pessoa já recebe, não temos isso, a gente tem que se comunicar então por códigos, né, é a mesma coisa que você está dentro do carro, você não consegue falar com outra pessoa, vou virar aí, não, você tem que dar seta. Então a seta é um código. Então esse corpo, né, ele tem muito mais recursos que um carro. A gente tem a voz e tal, e a gente emite uma quantidade de sons, né, infinitas, não tão infinitas, né? E aí, com esse tipo, com o som, né, que a gente emite, a gente foi diferenciando os sons, né, e se criou ali um vocabulário e tal, né, e depois letras e tal, e a gente cria ali o nosso alfabeto, né. Então esse alfabeto são códigos, né. Por exemplo, cada pessoa fala uma língua diferente. Então se uma não entende o código que a outra está falando, não vai entender. Né? Não é uma comunicação direta, mental, que qualquer pessoa do mundo todo entenderia, né? O que você está passando. Você pensa em algo, tal, enviou, a pessoa não precisa falar um idioma específico, ela vai te compreender. Então vem a parte que as pessoas, o idioma, ele é uma ferramenta. É como qualquer ferramenta que você vai, né? É como aplicativo que você instala no seu computador. Se vem uma melhoria para aquele aplicativo, para melhorar, tal, facilitar o uso, né? Você vai e aplica, faz a atualização. No idioma não, as pessoas resistem quando vem uma atualização. Né? Então, o idioma ele deveria ser atualizado, né? Mas aí as pessoas falam, quando vem uma atualização tal, as pessoas vão assassinar o português, né? Porque elas apegaram à ferramenta. Né? Então a ferramenta passa a ter mais importância do que a finalidade. Né? Para que serve o martelo? Bater o prego. Se inventa uma ferramenta melhor para bater o prego, né? A gente troca.
a gente substitui aquilo, né? No idioma não, as pessoas se apegam, né? Então a ferramenta passa a ter a mais importância. Então isso faz com que o nosso idioma que a gente se comunica e tal fique arcaico, né? Fique velho, não tem atualizações, não tem melhorias, né? Então o que eu defenderia é isso, né? Deve ser atualizado. Acho que não só, digamos, o português, né, deve ser melhorado. Por exemplo, saiu um boato, né, digamos assim, de atualização por português, que seria cada palavra, cada letra que vai ali na palavra, ela vai ter que na palavra vai ter o som que ela representa. Por exemplo, vai escrever chá, né? O chá tem o som da letra X, né? Só que a gente usa um CH, né? Ia ter que ser o som de X, né? Então vamos supor, só a letra S poderia ser colocada na palavra que tem som de S, né? Só o Z em palavras que tem o som de Z, só o X em palavras que tem o som de X, entre outras coisas, né? E aí, nos comentários que eu via lá, as pessoas, não, vamos assassinar o português e tal, e para mim iriam fazer uma grande correção. Eu acho que todas as línguas do mundo deveriam estar fazendo essas correções, essas atualizações para facilitar a aprendizagem, né? E para uma criança ia ficar muito fácil, né? O professor ensina lá o abecedário todo, né? Aí fala para a criança, escreve chá, né? Sem falar para ela como escreve. Ela automaticamente vai lá no X e no A, porque ela já conhece as letras, né? Aí o professor chega lá e fala, tá errado, né? Com outras letras ela não vai entender. Então, as pessoas têm que visar isso, né? Facilitar quem vai aprender agora, que é criança, ou quem é um estrangeiro e vai aprender a nossa língua. E todas as linguagens do mundo fazendo isso ia facilitar, né, esse maior entrosamento, esse maior religamento, né, com o mundo, porque nós somos uma humanidade toda e a linguagem ela faz isso, ela acaba separando. E as pessoas se apegando à linguagem, né, elas meio que não querem que como a pessoa, né, nós todos aprendemos da forma difícil, né, teve que fazer aquelas chamadas orais que não sabia nem que letra que encaixava ali na tal palavra, porque as letras eram diferentes do som e tal, né, tinha que encaixar uma letra que nem fazia sentido ali. Então a gente apanhou, né, ralou para aprender. Então a gente não quer, né, vem um ego que não quer que o outro tenha a mesma tenha facilidade para aprender o que você aprendeu com dificuldade. Eles querem que o outro rale também, né, para aprender, porque você se ferrou para aprender, o outro tem que se ferrar. Então as pessoas vão mais ou menos por aí por conta do ego. E se todas as línguas se facilitassem, né, elas iam se aproximar umas mais das outras, né? E eu defendo também a criação, né, de um idioma único, né? Tem aí o Esperanto, né, mas eu acho que pode ser inventado, né, digamos, um idioma mais simples ainda que o Esperanto, né, e aplicado aí para ser um idioma, digamos, mundial. E seria uma ferramenta, né, que sempre visaria a melhoria, visando, claro, a comunicação, né? Então, podendo melhorar o português para facilitar a comunicação, por exemplo, se aqui eu preciso falar 200 palavras e aí inventa ali um idioma que só em 50 eu passaria as mesmas informações. Então, claro que esse outro idioma ia facilitar, né? Porque uma comunicação mental e telepática ela é automática, no mesmo instante, ela acontece, ó, já aconteceu, né? Mas caso eu queira pegar toda essa informação e passar nessa forma de códigos, né, até falar todos os códigos e tal, para que a pessoa assemelhe com a tabela de interpretação que ela tem também lá, leva muito tempo, né? Isso poderia ser mais rápido, mais simplificado. Então, a comunicação seria privilegiada. Então, não só no idioma, como qualquer parafernália tecnológica que se invente, ela tem que a função dela vem em primeiro lugar, não a ferramenta, né? Então todas as ferramentas elas deveriam ser melhoradas, então aí a tecnologia ia dar, digamos assim, um salto real, né? Mas enquanto a gente tiver aí a Matrix, ela vai continuar produzindo todas essas tranqueiraiadas para que usem as pessoas, né? E então é importante saber disso para que não caia nessa armadilha de consumismo e tal, né? Quando for buscar algo, busque pela utilidade daquilo, não porque aquele é bonitinho e tal, porque todo mundo tem, né? Uma coisa interessante que aconteceu, que eu vejo aí no meio das impressoras, né, que sai de fábrica aquele tantinho de tinta, né, que é os cartuchos, né, que a pessoa fica refém dos cartuchos. Aí começaram o meio, digamos assim, pirata, né, os ilegais, né, que é sempre marginalizados pela Matrix, foram e inventaram um reservatório externo, né, eles colocam ali umas garrafinhas de tinta, então já era a farra dos cartuchos, né, das empresas. Então, eles começaram a lançar modelo atrás de modelo, né, para suprir isso, porque não está vendendo, está ganhando muito dinheiro no cartucho, né, porque aí as pessoas compram só a tinta, baratinho, colocam a tinta ali e vai embora. E aí eles também não surtiu muito efeito, eles começaram a lançar já a impressora com os reservatórios de fábrica,
né? Então você vê a pirataria, né? Os marginalizados eles fazem as melhorias, né? Então as pessoas não deveriam ter medo de pegar um aparelho e tal e melhorar aquilo, né? As pessoas só não fabricam porque elas não podem, porque se o governo for lá, eles não, isso aqui não pode, não vai fazer, né? Então eles ficam reféns só de quem pode, só quem é da panelinha, né? Que trabalha ali para a máfia e está no meio das corrupção e tal, podem fabricar coisas para o gado, né? Se alguém fazer ali uma instituição e cidade, vai ter que fechar aquilo ao mundo externo, né? E manter em segredo o que acontece lá. Aí eles vão começar a fazer o quê? Né, a Matrix é mundial, né? Esses caras que controlam tudo. Falam, ó, estão fabricando bomba ali, vão matar a humanidade. Então eles jogam toda a humanidade contra aquele país e falam, ó, aí simulam um atentado, né? Terrorismo no país dele, ó, foi tal país, né? Então a população fala, vai lá e invade, né? E tem um aval, tem um financiamento e tal. Então é isso muitas vezes que acontece com esses países, né? Não de forma geral, né? Nenhum país é perfeito, então todos têm o seu probleminha. Então se fosse pegar um probleminha de cada país que tem e aumentar da forma que eles fazem para invadir, eles iam invadir qualquer país, né? Então ninguém está, digamos, a salvo desse sistema. Qualquer pessoa que mexa com coisas que eles não querem, né? Digamos assim, tem um país lá do Oriente Médio, né? Que tem muita riqueza escondida embaixo do solo, ele tem muita história nas pirâmides e tal. E se de repente entra um governo lá e fala, não, vou revelar tudo, eles vão invadir. Ó, é terrorista, vai lá, invade e toma o controle, pronto, não revela nada. É assim que funciona as coisas nessa Matrix. Então, para as pessoas que estão um pouquinho mais conscientes, já que a gente não pode interferir nesse nível, né, a gente faz um consumo mais consciente, né, de como poderiam ser as coisas e tal, e vamos trabalhando nesse sentido, né? Então aí é uma forma que a gente está ali ajudando na mudança. E se você não é um consumista compulsivo, você não alimenta gananciosos, né? Tenha só o que é necessário, né? E assim a gente vai, digamos, se virando. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.